alunos do 6º ano do ensino fundamental dos anos finais. Alô também aos professores e a todos que irão acompanhar a mais essa aula. Lembrando sempre que eu sou o professor Antônio Russo, professor de Geografia de vocês. E hoje nós vamos ver aí, né, coloque aí o tema na aula, por gentileza, aí na tela, mapas de base e temáticos. Então nós vamos ter aí uma aula falando aí sobre os mapas de base e os mapas aí temáticos que nós estudamos aí no nosso cotidiano em geografia. Acompanhe na tela o que nós vamos trabalhar hoje. Então, nós vamos trabalhar a habilidade 24, né, do 6º ano, que é aplicar técnicas de representação utilizadas na cartografia temática, em especial a diferença entre mapas de base e mapas temáticos, a unidade temática, formas de representação e pensamento espacial, e objeto de conhecimento, fenômenos naturais e sociais representados de diferentes maneiras. Então nós vamos ver aí vários exemplos aí de mapas temáticos, né? Também vamos ver aí exemplos de mapa de base, né, para estar, né, dando sequência a essa habilidade, né, e dando sequência às aulas anteriores que nós falamos aí sobre mapas, né. Então vamos lá já começar falando aí sobre representação do mapa, o que ele representa aí no nosso dia a dia em geografia. Então uma representação no plano, normalmente em escala pequena, dos aspectos geográficos, naturais, culturais e artificiais de toda a superfície, planisfério ou mapa-mundi, de uma parte, mapas dos continentes, de uma superfície definida por uma dada divisão política administrativa, mapa do Brasil, dos estados e dos municípios, ou por uma dada divisão operacional ou setorial, bacias hidrográficas, áreas de proteção ambiental e setores sedentários. Então, todas essas características que a gente observou aí de mapas, né, são apresentados aí em diversos tipos de mapas que nós denominamos aí de mapas temáticos. Né? Por isso que a gente fala, né, mapas temáticos são os temas que nós utilizamos aí para estudar. Então, se a gente quer mostrar o mapa Brasil político, nós vamos dividir através das federações, né, que o Brasil tem, e aí nós temos o mapa temático político do Brasil. Se for do planisfério, dividimos aí, né, os países e os continentes, né, principalmente em cores diferentes, que aí vão diferenciando aí os nossos continentes, tá certo? Mas esses mapas nunca foram assim, né? No começo, nas primeiras civilizações, os mapas eram feitos com materiais que se tinha na época, né? Então, por exemplo, o mapa de Gassur, né? A gente vai observar aí na tela, esse mapa de Gassur, ele teria sido feito pelos povos babilônicos por volta do ano de 2500 a.C. Foi confeccionado sobre uma placa de argila cozida. O mapa representava o vale de um rio, provavelmente o rio Eufrates, na região da antiga Mesopotâmia. Ele foi encontrado numa pequena cidade chamada Gassur, que hoje seria parte do Iraque. Então você observa aí, né, esse mapa que foi feito aí, né, numa placa de argila bem pequena, né, e aí mostra a região aí entre o rio Tigres e Eufrates, né? Pelo que se foi estudado, né, pelos estudiosos aí, a impressão que se tem é próximo do rio Eufrates e naquela localidade da região da Mesopotâmia. Então é um mapa super antigo, né, feito, né, numa placa de argila, né, e representando uma região na qual aquela pessoa morava lá, e ela mostra toda a representatividade daquele local. Né? A gente não vai considerar como um mapa mundi, mas pela época é o mapa que representa aquela localidade conhecida por boa parte da civilização antiga da Mesopotâmia. Tanto é que até coloquei um mapa, né, vocês podem aí observar aí na tela, né, um mapa da região da Mesopotâmia, né, que é essa parte aí verde, e a parte que está um pouco mais escura em verde escuro é a provável região, né, que foi desenhada aquela placa de argila, né, que é chamada aí de mapa de Gassur, né, que fica lá hoje na região que é o país, o Iraque, como apresenta, né, no fundo aí o mapa, né, que mostra aí os países originais, né, os países de hoje.
Então, essa região da Mesopotâmia era uma região bem vasta, né? E aí, logicamente, pela localidade que aparece essa placa de argila, né, ele está representando somente um pedaço dessa região da Mesopotâmia. Então, quando a gente fala em mapas, a gente sabe que as primeiras civilizações tinham alguma maneira aí de localização, né? Então, utilizavam-se aí diversos tipos de materiais para fazer, né, a localidade próxima, né? E, logicamente, o único processo que ele tinha para visualização era olho nu, né? Então, ele podia subir numa montanha, observar toda a localidade ao seu redor e aí passar aí para um papiro ou até para uma pedra, no caso aqui do mapa de Gazur, na argila, né, para ter um referencial de localização, até para, né, não se perder, né, e ter sempre lá, né, essa localização de quando ele vai para locais mais distantes, voltar e saber, né, mais ou menos onde eles estão localizados, né. Os cartagineses usavam muito, principalmente nas navegações, né? Então, todas essas características aí de civilizações antigas sempre vai ter uma referência de localização, tá certo? Nós também temos o croquis, tá? Então, eu coloquei aí um exemplo de croquis, não é um mapa, mas o croquis é uma representação do espaço sem uma preocupação científica. Então, aí nós temos aí um desenho, né, feito um esboço, né, que aí aparecem, né, imagens, né, por exemplo, pode ser aí uma construção, né, com as suas paisagens, né, do lado aí, né, para fazer o paisagismo, né. Então se faz aí um croquis, né, que é o modo, né, de apresentação de uma planta para depois fazer a construção. Os mapas também podem ser utilizados em croquis, né. Você faz aí, né, um esboço do mapa e depois aí você desenha esse mapa aí que você deseja. Isso é feito também muito em plantas, né? Essas plantas aí de ruas, né, de bairros, é muito usado para fazer o croquis, né, quando se faz essas plantas, né, e também para as construções civis aí, né, de casas, de prédios, sempre se faz o croquis antes para se basear para depois aí fazer as plantas com, né, as medidas oficiais, né. Interessante, hoje, né, as plantas, né, de localização já não são tão feitas assim, porque nós temos o GPS, né? E aí então a gente não usa mais aquele guia, né, que aparece lá, né, os mapas, as que nós chamamos de plantas, com as ruas, com os bairros, né? Porque nós utilizamos GPS no celular, né, ou o próprio GPS como equipamento aí. Então, né, hoje qualquer um está usando isso para a localização, né? Os aplicativos aí de carros, né? Nós mesmos, nos nossos celulares aí, nós utilizamos aí no nosso cotidiano, tá certo? Tem aí o mapa de base, tá? Que a gente está observando aí. O mapa de base é um pouco parecido com o mapa de croquis, mas já com suas limitações feitas, né, já com os tamanhos que devem ser utilizados através da escala. Então nós temos aí no fundo o mapa de base político do Brasil, na qual você pode dividir ele como um mapa de divisão federativa, você pode fazer um mapa de hidrografia, você pode fazer um mapa de relevo, você pode usar esse mapa de base para qualquer elemento que você deseja. Então você pode usar para um mapa físico, né, para um mapa econômico, né, para um mapa que mostra características sociais, né. Então o mapa de base você pode usar ele, né, em qualquer situação. Tá? E sempre lembrando, ele tem lá, né, já sua medida oficial, né, ele não é um croquis, tá? Ó, diferentemente do croquis, o mapa de base já é um mapa oficial e aí ele sempre vai, né, ter essa visualização. Aí é lógico, né, que na base, né, a pessoa que deseja fazer, né, alguma configuração, né, e uma introdução de algum tema, aí ele vai colocar no título. Então, se ele for fazer lá um mapa de relevo, ele vai usar esse mapa, mas ele vai usar a coloração do relevo, né? O verde para as regiões mais planas, né? O marrom para as regiões mais altas. Então, o mapa de base serve para isso. Ele é o estilo do croquis, mas ele não é feito manualmente. Ele tem, né, já todas as suas medidas oficiais, tá certo? E aí, falando no mapa de base, a gente vai fazer aí uma atividade,
né, utilizando aí, né, um mapa de base, mas de uma região brasileira. Então, qual a região brasileira representada no mapa mudo? E quais federações do Brasil pertencem a essa região, tá certo? Vou dar aí 3 minutos aí para vocês estarem pensando e respondendo depois aí no chat, tá certo? Então já voltamos aí. Isso aí, pessoal, demos aí um bom tempo para vocês estarem analisando aí o mapa de base, né? Então vamos voltar aí na telinha aí para mostrar aí o mapa, né, para estar respondendo. Então, qual é a região brasileira representada no mapa mudo, né, que é a referência aí é o Centro-Oeste, né? Então, para quem respondeu o Centro-Oeste, acertou. E quais federações do Brasil pertencem a essa região? Então, nós temos o Mato Grosso do Sul, Goiás, né, e o Distrito Federal lá, naquele quadradinho, né, porque também, né, nós temos aí o Distrito Federal, que é a 27ª Federação do Brasil, tá certo? Nós temos aí 26 estados e o Distrito Federal, que representa aí as 27 federações do Brasil, tá certo? Agora vamos ver aí as anamorfoses, né, que a gente vive falando aí, porque está cada vez mais sendo utilizado na geografia. Então, você sabe o que é anamorfose? Então, vamos lá. No mapa tradicional, a representação da Terra, continentes, países, estados, municípios, etc., é realizada levando-se em consideração a área territorial de cada país, normalmente medida em quilômetro quadrado.
No caso de mapas temáticos, uma cor ou um símbolo é associado ao polígono de cada país, o que determina a grandeza do tema representado, como população, o produto interno bruto, que é o PIB, ou outro tema qualquer, tá certo? Pode já seguir para a próxima, isso. No caso da anamorfose geográfica, cada país é redesenhado de forma que seu polígono sofre uma deformação proporcional a um tema de interesse, população, o PIB ou outra variável de interesse. Com essa técnica, consegue-se visualizar o tema de uma forma mais direta. Então, quando a gente fala na questão aí da anamorfose, ela vai pegar um mapa normal, né, mostrando lá a população, mostrando o produto interno bruto, né, naquela proporção que a gente está acostumado a ver pela sua área de quilômetros quadrados. Né? Então, não tem modificação nenhuma. Então, mesmo que, vai lá, os Estados Unidos tenha lá 15 trilhões de dólares no seu PIB, e o Brasil está lá com seus 3 trilhões de dólares, o tamanho do Brasil é a sua área normal, o tamanho dos Estados Unidos também tem o seu tamanho normal. Quando utilizamos a anamorfose, aí ela faz uma deformação e aumenta o tamanho dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então a gente vai ver aí alguns exemplos, né? Então eu estou explicando para vocês entenderem, né, o porquê dessa utilização da anamorfose quando a gente vê principalmente valores, quantidades, tá certo? Então na próxima tela, vocês vão ver lá o mapa tradicional. Então tá aí, ó, o mapa tradicional do Brasil, tá certo? Então um mapa político lá, né? E aí ele mostra o quê? Ele vai estar mostrando a população por estados, tá? Então ele está na sua área normal, né? Os estados não mudaram, né? Então ele continua lá, então ele está no seu tamanho normal, os estados estão lá no seu tamanho normal, e aí nós temos a informação da população total do Brasil de 2017. Quando utilizamos a anamorfose, o que vai aparecer? Ele vai sofrer uma deformação proporcional à quantidade de população de cada estado. E aí quem vai aparecer? Os estados mais populosos. Então temos lá o estado em destaque, né? O estado de São Paulo, né, que está até com a cor mais escura, né? Por quê? Porque ele está representando de duas maneiras, né? A deformação e a cor, até para facilitar a visualização, né? Mas boa parte dos mapas de anamorfose usa uma cor só e não mostra, né, se é mais escuro ou mais claro de acordo com a quantidade. E aí nós temos lá Rio de Janeiro, Minas Gerais, né, a Bahia, aparecendo logo em seguida com tamanhos menores e com a coloração mais clara. E os estados que têm menos quantidade de população, né, além de ter a cor mais clara, tem seu tamanho também reduzido, tá certo? Então deu para entender aí quando se faz, né, um mapa normal, né, e um mapa de população com anamorfose, então na realidade a deformação ele é proporcional ao tema de interesse e principalmente a quantidade que se tem, né, nesse caso do Brasil, a população total de cada estado, tá certo? Vou colocar mais um exemplo aí para vocês verem aí. Aí nós estamos vendo a população total do planeta, tá? Então é o mapa mundi, né, de 2017 com a população total, mesma coisa. Então a gente está vendo aí os países, né, com as suas respectivas áreas por quilômetro quadrado, as cores demonstram quais são os países que têm maior quantidade, né, então as cores mais escuras, destacando aí a China, a Índia, né, com países aí com acima de 1 bilhão e 339 milhões de habitantes, né, países como o Brasil, os Estados Unidos, entre 150 milhões, 325 mil. Então, da mesma forma que a gente viu anteriormente, nesse mapa o que destaca são as cores, mas os tamanhos dos países, eles são tamanhos originais. Agora vamos colocar na anamorfose. Então tá lá, ó. Então sofre também uma deformação proporcional ao tema de interesse, que é o mesmo do tema anterior, população total. Mesmo com as cores, se não tivesse as cores, daria destaque para a Índia e para a China. Olha lá, eles estão bem maiores do que os outros países e até
do tamanho original deles. Então está lá a Índia e a China com mais de 1 bilhão e 339 milhões, né? E aí aparecem os países aí com mais de 150 milhões a 325 milhões, são, né, com um marronzinho mais claro, que é o caso do Brasil, dos Estados Unidos, da Nigéria, né? E aí vai clareando. Mas no caso da anamorfose, necessariamente não precisa ter essas cores diversificadas. Só pela alteração do tamanho já se percebe quais são os países que têm maior população e os que têm menor população, tá certo? Agora nós temos no próximo mapa a população urbana de 2017. E a mesma coisa, né? Quanto mais escuro, né, maior a porcentagem de população que vive em áreas urbanas. Então nós temos lá com mais de 80% da população urbana, os países como o Brasil, né, que está lá demonstrando claramente, né, os Estados Unidos, a Austrália, né, na Oceania. Então vários países aí com população acima de 80%, na mais mostrando na sua área normal, em quilômetros quadrados, só diferenciando pela cor. Quando colocamos o mapa da anamorfose, né, da população urbana de 2017, aí nós observamos os que estão, né, mais deformados na maior quantidade, né? Então, eles estão aparecendo lá. O interessante, a China, ela aparece, né, com uma coloração diferente da anterior. Pode até colocar uma anterior, por gentileza, só para a gente observar, porque no caso aqui, ele está mostrando em população em porcentagem. Quando a gente vê o outro, ele já muda. Isso, ó. Ele está mostrando aí 819 milhões de pessoas. Então a China já aparece mais escuro, mas ele aparece também com uma deformação maior, né? Logo em seguida aí aparece a Índia, né? Aparece o Brasil, aparece aí os Estados Unidos, aparece o México, né? Com, né, a respectiva quantidade de população, tá certo? Agora, se não tiver, eu vou repetir sempre, né? Muitas vezes a anamorfose não utiliza cores diferenciadas, né? Mais escura ou mais clara. Ela usa uma cor única. Isso aí também acontece muito em vestibular, até para, né, confundir um pouco os alunos, tá certo? Na hora aí de fazer aí os vestibulandos fazerem uma prova de vestibular, né, para confundir, eles acabam utilizando, né, ou a geometria, né, as formas geométricas, ou essas deformações, mas com uma única cor, tá certo? Vamos para um outro exemplo, número de refugiados por país de origem. Tá? Então nós temos aí, né, mostrando aí a Síria, né, tendo um número de pessoas forçadas a deixar suas residências por motivos, principalmente aí de perseguições, né? Aí no caso aí conflito armado, violência, entre outras causas que permanecem em seu país de origem. Então temos lá a Síria em primeiro, depois vem a Colômbia, depois vem a República Democrática do Congo, Iraque, né? E aí vem o Sudão e outros países aí. Então, a Síria com mais de 6 milhões e 700 mil pessoas, né? Vindo aí logo em seguida a Colômbia com 6 milhões e meio. Então, eles estão representados aí por circunferências, né? Então, mais de 3 milhões vão ter a circunferência maior de todas. Então, logicamente, vai aparecer a Colômbia, a Síria, a República Democrática do Congo, né? Aí de 1 milhão a 3 milhões vai aparecer, né, o Iraque, o Sudão, né? E aí vai aparecendo de acordo com as circunferências aí, e vejam, todos com a mesma cor, tá certo? E o detalhe, né, das áreas aí de quilômetro quadrado também, todas parecidas. Quando a gente vê um outro mapa aí de anamorfose, e aí nós vamos ver que também sofre aí uma deformação proporcional, e a Síria, né, aparece em destaque aí, né, com, né, mais de 4 milhões e 850 mil refugiados no planeta, tá certo? Aí vem lá o Afeganistão, né, depois vem Somália na África, vem o Sudão, então são pessoas aí por país de origem. Então a Síria é o que se destaca mais nessa anamorfose, né? Então mesmo a coloração diferenciada, mas o tamanho também demonstra aí a quantidade de pessoas aí, de números,
de refugiados, tá certo? Então a anamorfose ela tem essas características, ela deforma de acordo com o tema, tá certo? Às vezes se ajuda com a cor, como se mostrou na relação que a gente viu, né? Porque aí no caso são mapas do IBGE, então facilita também a imagem de cores, né? Como também, né, a deformação, tá certo, pessoal? Tem o Saiba Mais, que aí vocês podem fazer pesquisas aí do Censo 2010 com mapas interativos, tá? Tem o QR Code, tem o link aí para vocês estarem acessando, tá certo? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês para mais uma aula aí sobre mapas temáticos, aí o mapa de base. Quero agradecer a todos pela participação, né? Até a próxima e não esqueçam de avaliar essa aula, tá certo? Um forte abraço a todos.